Este programa é livre para todos os públicos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a este programa, a este momento de oração direcionado ao Pai das misericórdias. Você é convidado, nós somos convidados a falar com Deus, a falar com o Pai. E nós temos meditado a respeito do mosaico do Pai das misericórdias. E eu quero propor hoje para você de nós olharmos para um sinal bem significativo no mosaico do Pai das Misericórdias, que é o símbolo vermelho da mesma cor do manto do Pai. Tem um significado, mas quero meditar com você a palavra de Deus e juntamente com este desenho, esta obra de arte, não é, que é o mosaico do Pai das Misericórdias, que foi também desenhado, que foi pensado pela irmã Patrícia de Souza, uma irmã do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. A passagem bíblica é de Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Efésios 4, de 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança a qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Filho e filha do Pai das Misericórdias, o desenho do Pai das Misericórdias, o mosaico do Pai das Misericórdias, então traz esse detalhe do símbolo, do cinto do filho pródigo, da túnica que ele usava, que claro, estava ali suja, estava ali amarronzada por conta que ele havia saído de casa, havia gastado os seus bens, infelizmente, se sujou, não somente da sujeira aí física deste mundo, podemos dizer assim, material, mas se sujou por causa do pecado e voltou para casa. E a irmã Patrícia de Souza, ela fez questão de colocar o sinal, o símbolo vermelho, da mesma cor do manto do Pai, para dizer o seguinte, que embora o filho tivesse saído de casa, embora aquele filho tivesse gastado os seus bens, os bens do Pai, numa vida desregrada, ele não deixou de ser filho. O manto vermelho, o símbolo vermelho foi o sinal que ele ainda preservou em relação ao Pai. A aliança nós lembramos, nessa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15. O filho já não tinha mais aliança, por isso que o pai fez questão de dar uma aliança, dar as sandálias, dar uma túnica nova para ele. Mas este sinal significativo do símbolo significa o batismo. O sinal que, apesar dele ter gastado tudo, dele ter saído de casa, ele não perdeu, foi o sinal de filho de Deus. O sinal do símbolo significa o batismo, significa a sua filiação. E esta passagem de Efésios, capítulo 4, que eu li para você, de 4 a 6, diz também isso, que há um só batismo. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos do Pai. Meu irmão, minha irmã, a alegria deve tomar conta do nosso coração, de nós sabermos que nós não somos órfãos. Você não é órfão, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Como? Pelo batismo. A maioria de nós, é verdade, fomos batizados quando crianças, não é? Os nossos pais nos levaram lá para a igreja, para a pia batismal, e ali fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os nossos padrinhos ali nos acompanharam, ou nos acompanham até hoje, rezando por nós, se fazendo presente, se fazendo presença, nos ajudando, ou deveriam pelo menos nos ajudar na nossa caminhada. Mas nós temos um selo. Você tem um selo. Você é batizado? Você tem um selo. O selo de que você é filho de Deus.
E o interessante foi o que aconteceu com o filho pródigo e é o que acontece também conosco. Nós somos filhos de Deus, correto? Correto. Deus nos ama, correto? Sim. Deus, Ele é misericórdia, isso mesmo. Mas quantas vezes nós nos esquecemos disso? Quantas vezes nós fazemos como o filho pródigo, saímos de casa? Quantas vezes as nossas vestes são surradas? Quantas vezes nós perdemos as sandálias, perdemos os calçados, jogamos a nossa aliança fora? Mas embora nós tenhamos pecados, embora nós cometamos vários erros, preste atenção, se você é batizado, você nunca deixou de ser filho de Deus. Eu fui batizado um dia, eu nunca deixei de ser filho de Deus, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros. Se você se encontra numa vida de pecado, mas é batizado, eu quero dizer isso para você. Você ainda é filho de Deus, é filha de Deus. Padre, eu não sou batizado. Meu irmão, minha irmã, procure a sua paróquia, a capela que você frequenta, converse com o sacerdote aí. Padre, eu preciso do batismo, eu quero me tornar também filho de Deus, eu quero aderir à palavra de Deus, aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, peça o batismo e que você faça a adesão então aos mandamentos do Senhor e viva uma vida de fé, uma vida na igreja, recebendo também os outros sacramentos. O sacramento da Eucaristia, da reconciliação. Se você não é casado, então receba também, procure o sacramento do matrimônio e faça a sua caminhada de fé, faça a sua caminhada com o nosso Senhor. Seja também um filho de Deus. E é interessante, de fato, é isso. O filho voltou para casa e o sinal de que ele era filho nunca deixou de estar com ele. Sim, meus irmãos, nós temos um selo, uma marca. Somos filhos de Deus pelo batismo. Há um só batismo, não existe outro batismo. Um único batismo que nos lava dos nossos pecados. O único batismo que nos torna filhos de Deus. Hoje, renovemos as promessas do nosso batismo. Senhor, eu creio que Tu és o Senhor. Senhor, eu creio que Tu és o meu Salvador. Eu creio que a água me purificou, me banhou, me deu vida nova, nos deu vida nova. Eu creio, Senhor, e eu quero viver como um batizado. Diga isso, eu quero viver como um batizado. Eu quero viver como uma batizada. Eu quero viver os mandamentos do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sou Teu filho. E eu quero me comportar, eu preciso me comportar como um filho Teu. Façamos esta oração ao Pai das Misericórdias e faça o seu compromisso. Volto a dizer, se você não é batizado, busque então o sacramento do batismo. Se você conhece alguém que não tem esse sacramento, recomende que busque este sacramento. E você que é batizado, renove também o seu compromisso de viver como filho de Deus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. Sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada espiritual, sobre os sinais que você também apresenta, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.